Olá, queridos! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu queria dar 5 orientações se você se considera uma pessoa muito ansiosa, se você tem sofrido com quadros de ansiedade, especialmente medo de sentir alguma coisa. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e quero convidar você a fazer parte dessa grande comunidade aqui em que a gente conversa sobre ansiedade, alternativas naturais, explica sensações, sintomas, tira as dúvidas de vocês. Então faça parte clicando aqui no botão vermelho e ativando o sino das notificações. Eu vou falar hoje de 5 pontos muito importantes. E esses pontos não foram tirados do nada, não veio da minha cabeça do nada. Veio a partir do que eu vejo que vocês comentam aqui embaixo, porque eu leio muitos e muitos comentários, mesmo não podendo responder a todos. E também baseado nas minhas conversas com os meus pacientes e aquilo que eu percebo que eles têm maiores dificuldades. O primeiro ponto de hoje é muito importante, mas eu queria que você ficasse nesse vídeo até o final, porque o quinto pode mudar a sua percepção de sintomas. A primeira coisa é que nem todo desconforto é uma crise. Interiorize isso para você, lembrando que o seu corpo sinaliza diversas coisas. O seu corpo é uma máquina de percepções a partir dos nossos sentidos. E eu sei que em quadros de ansiedade, especialmente alguns tipos de quadro, porque nem todo quadro de ansiedade é igual, especialmente pessoas com um padrão mais somatoforme, podemos dizer assim, mais focados em sintomas, e também pessoas com agorafobia, que é o medo de ter crise ou o medo de ter medo e, portanto, passar mal e não ter assistência, tendem a ser pessoas em que as sensações físicas, inclusive normais para outras pessoas, podem fazer com que essas pessoas achem que está acontecendo algum problema. E por isso, você precisa entender que a fome, a sede, muitas vezes a alteração de temperatura, a adaptação do seu corpo a um ambiente, a adaptação à umidade do dia, a adaptação do seu sistema respiratório a uma situação em que você respira um pouco mais rápido e um pouco mais devagar, tudo isso pode se manifestar em você e você perceber, mas isso não ser uma crise. E aí a gente tem que ter cuidado para não induzir uma crise pelo medo do que se está sentindo. Por exemplo, uma situação de fome em que a pessoa já está há muito tempo ali sem carboidrato suficiente para fazer todas as atividades, especialmente se ela tem um padrão consumo de carboidrato alto, que é bem comum pessoas muito ansiosas terem, em que ela cai essa glicemia lá ali depois de algumas horas depois que ela comeu. Ela pode se sentir com fome e essa sensação de fome gerar nela uma irritabilidade, uma agitação, uma sensação de desconforto e começar a achar que se trata do início de uma crise. Mas não é o início de uma crise. Você pode estar ficando com maior irritabilidade ou até maior ansiedade, mas precisa apenas sentar e comer. E eu estou dizendo apenas, não minimizando a situação, a sensação, vocês que já estão há um tempo aqui, já conhecem, como eu falo disso, para tentar mostrar para você exatamente como você se sente, é que é preciso entender um pouco mais do próprio corpo, no sentido de perceber a normalidade, para não transformar essa normalidade em algo ansiogênico para você. Então, lembre-se, nem todo desconforto é crise. Qualquer desconforto que você sentir, pense primeiro o que tem maior possibilidade de ser. Muitas vezes é algo muito rápido de você resolver, ou é algo relacionado a uma adaptação do ambiente, do corpo, ou uma sensação de reequilíbrio que o nosso corpo faz diversas vezes ao longo do dia.
Segunda coisa muito importante é cuidado para não adotar uma identidade de poliqueixas. E aí, se você adotar uma identidade de poliqueixas, você vai patologizar a sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Quando você começa a se identificar com todo tipo de queixa, por que eu estou dizendo se identificar? Porque em quadros, por exemplo, de ansiedade generalizada, famosa TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa pode sentir dor de barriga, pode sentir dor de cabeça, pode sentir desconforto gástrico, inclusive aumentar a produção de ácido clorídrico, piorar refluxo. Eu já falei sobre refluxo e ansiedade uma vez. Queria pedir para o Bruno colocar aqui o vídeo de refluxo para você entender um pouco mais sobre isso. Você pode sentir outras coisas. E aí, todo sintoma começar a se identificar com ele. Muitas vezes, gente, pessoas que têm uma identificação maior com sintomas e que acham que aquilo tem maior gravidade, têm uma relação muito grande com medo da morte, com medo de mortes. E mortes não significa necessariamente medo de morte física, mas de ciclos, de situações, de ciclos da vida, de períodos, como de um relacionamento, como de um período em uma empresa, com medo de perder o emprego, né, que é a morte daquele período naquela empresa, mortes de forma geral. Só que às vezes a pessoa não consegue identificar de fato o que é que ela tem medo. E aí ela começa a se identificar com sintomas. E aí é aquela pessoa que pesquisa todo tipo de sintoma e frequentemente acredita que está com uma doença grave. E aí você vira uma pessoa de poliqueixas, muitas vezes. Poliqueixas, e na verdade não significa que você não está sentindo. Esse vídeo não é para dizer é coisa da sua cabeça, porque ser da cabeça não significa que você não sente no físico. E aí, essa identificação começa a ficar muito mais difícil para você, porque sintomas, de forma geral, você pode ter pelo próprio excesso de preocupação, porque a nossa mente conversa com o nosso corpo e vice-versa. E aí, toma cuidado com isso, porque quando a gente diminui essa identificação com o sintoma, a gente começa a saber o que de fato é o normal, qual é a linguagem do meu corpo, o que ele está me dizendo, o que realmente eu tenho que ter atenção e o que não, que aí entra no item 1, que nem todo desconforto é crise, tá? Começa a perceber se você não ficou uma pessoa que se identifica com tudo que é queixa, que começa a pensar em todas as sensações físicas e começa a perder a percepção da normalidade, das reações normais do seu corpo. A terceira questão extremamente importante é que saber que tem medo e do que tem medo não é elaborar o medo. E o que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo de medo de dirigir. Muitas pessoas sabem que têm medo, mas não entendem de fato o motivo do medo. Porque saber que tem medo, saber identificar o que tem medo, não é elaborar esse medo. E o que é elaborar esse medo? É entender o significado dele também na sua forma simbólica. Também na forma do que aquilo quer dizer na minha vida. Um exemplo disso é o medo de dirigir. E isso é só um exemplo, tá? O medo de dirigir tem uma relação muito grande com o medo de conduzir a própria vida. Com o medo de conduzir situações. Com o medo de comandar. E de tomar as rédeas de algo que você sabe que precisa tomar as rédeas. Isso é uma exemplificação do significado simbólico do medo de conduzir. E aí, obviamente,
Se você tem medo de dirigir, eu só convido você a refletir sobre isso. Eu não estou taxando você de algo ou dizendo é isso que você precisa pensar. Não. Somos seres muito especiais e muito individuais. É um convite à reflexão se esse é o seu medo, porque tem uma relação muito direta com isso. E aí, isso é elaboração. Elaborar é conseguir penetrar nessa ideia de medo e entender qual é a insegurança real naquela situação. Porque muitas vezes a gente sabe dizer, eu tenho medo de tal coisa, mas não consegue identificar e tem dificuldade de assumir para si qual é a real questão de temor. Qual é o real medo? Qual o significado daquilo? Então, se você sabe e precisa elaborar e entender, é aí que se encaixa muito perfeitamente uma boa psicoterapia. Porque a gente precisa colocar cada coisa dentro das caixinhas certas, porque senão a gente vira apenas alguém que diz, tenho medo disso, tenho medo de tal coisa, tenho medo de falar com estranhos, tenho medo de apresentações. Claro, a gente pode estar falando de uma fobia social, por exemplo, em medo de apresentações? Pode. E mesmo assim, precisa-se elaborar e entender qual é o maior temor sobre o julgamento dos outros, por exemplo. O quarto item aqui das nossas orientações para pessoas ansiosas é: faça sempre as coisas mais difíceis no início do seu dia. Por quê? Porque, especialmente se você é uma pessoa muito preocupada, é preciso que a gente tire preocupações da frente, não é mesmo? E se a gente coloca as coisas mais difíceis para o final do dia, acabamos nos preocupando com elas ao longo do dia inteiro. A tendência do nosso cérebro é fazer com que a gente empurre para frente o desconforto. E por isso, procrastinação é uma das coisas mais comuns, porque o nosso cérebro foi feito para elaborar as coisas, fazer as coisas com menos energia possível, né? Gastar menos energia possível. Então, vai empurrando isso que me desgasta, isso que eu não quero lidar agora, e aí a gente joga pro fim do dia, pro fim do mês, pro fim do ano, muito frequentemente. Mas existem coisas que, de fato, a gente precisa fazer. Então, ao invés de você colocar aquela ligação, mensagem, e-mail que você tem que responder, coisa que você tem que comprar, coisa que você tem que consertar, coisa que você tem que mandar fazer, qualquer coisa que você precise que é ansiogênico para você ou que é mais difícil, exige mais energia, procure fazer no início do dia. Por quê? Você se sente mais descansada naquele período, né? Obviamente a gente está falando de alguém que está descansando à noite, né? E aí você tem mais energia e mais capacidade de resolver e consegue tornar o seu dia muito menos ansioso, né? Muito mais fluido para fazer outras coisas. A quinta coisa é extremamente importante e eu queria muito que você prestasse muita atenção. Eu já falei isso numa live, no Inteiramente Lives, o nosso canal de lives. Aliás, se você não está lá fazendo parte das lives que a gente vai retornar agora para fazer, faça parte. O link vai estar aqui abaixo do vídeo. A gente falou disso, mas eu quero falar de novo aqui para quem estava lá e quem não estava. Uma coisa muitíssimo importante é: não reduza as suas emoções à ansiedade. Não transforme tudo na ideia de que o que você está sentindo é ansiedade. Porque eu vejo muita gente colocando tudo nesse balde e esquecendo que você é um indivíduo extremamente complexo e belo e que você tem diversos outros sentimentos e emoções que podem estar afligindo você. E o fato de nós vivermos em uma família, em uma sociedade, em um esquema de organização social em que os sentimentos e emoções muitas vezes são engolidos pelas obrigações, pela vergonha, pela ideia de que você tem que ser forte, pela ideia de que você tem que resistir ou que você tem que estar sempre
com pensamento super positivo o tempo todo, para não parecer rabugento, faz com que a gente esconda muitas coisas. E como a palavra ansiedade ou estar ansioso ou ansiosa é algo muito comum de se ouvir e ninguém tem vergonha muitas vezes de dizer, tudo passa por ela. Você esquece que tem frustração, que tem tristeza, que tem raiva, que tem vontade de dar na cara, né, de alguém, que tá com vontade de sair correndo, que não quer mais fazer aquilo, que tem nojo de algumas coisas. Existem outros sentimentos e emoções e que a gente precisa identificar para não achar que você é uma pessoa que está ansiosa o tempo todo. Porque muitas vezes isso, na verdade, pode ser um medo de lidar com a emoção real que você de fato está fugindo. E aquilo vai consumindo você e sim, pode gerar em você ansiedade, mas não é o sentimento de base que começou tudo aquilo ou que engatilhou tudo aquilo. Porque senão você reduz essa complexidade e acaba perdendo a percepção daquilo que você precisa de fato olhar, porque muitas vezes isso é uma dificuldade de entendimento das próprias emoções ou dificuldade de lidar com aquilo que você sabe que precisa. E eu tô falando esse item como o quinto item, deixei por último, porque isso é uma das coisas mais comuns que eu vejo. E aquele item que eu falei sobre sintomas, né, que as pessoas sentem coisas, também pode estar associado a isso. Muitas vezes o seu sintoma está te traduzindo um sentimento, uma coisa que você de fato precisa pensar a respeito. Está te traduzindo algo que você precisa lidar, como um desconforto gástrico, se é algo que você tem dificuldade de digerir, um bolo na garganta, uma grande dificuldade de engolir uma situação, muitas vezes sensações físicas adrenérgicas, né, lidando com medos de coisas que você já sabe. E eu estou falando disso porque existem os significados simbólicos dos sintomas e existe também a separação do que é ansiedade e do que são os outros sentimentos. Então, pensa sobre isso, eu espero que esse vídeo ajude você a refletir um pouco. Hoje a gente não está falando de remédio, de suplemento, de deficiência corporal, de vitamina, de nada disso. Hoje a nossa conversa é um pouco mais acima disso, porque nós somos muito mais do que isso. Certo? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você gostou, clica aí no curtir, inscreva-se nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!